O fermento dos saduceus, abre aspas, e Jesus disse-lhes, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Fecha aspas, Mateus 16, versículo 11. Nos tempos apostólicos, já muitos enganadores tinham entrado no mundo, segundo a carta de João, versículo 7. E também a igreja, em Judas, versículo 4. E tinham corrompido a fé de muitos cristãos com várias e estranhas doutrinas. Hebreus 13, versículo 9. E entre elas constava-se, sem dúvida, a doutrina racionalista, corruptora e diabólica da seita dos saduceus. Provavelmente já havia saduceus em Corinto muito antes de a igreja haver sido formada ali. Mas o fato de alguns crentes terem aceitado tão cedo a doutrina desta seita mostra que o inimigo se não poupava a esforços para minar a fé dos santos. Corinto parece ter sido realmente um lugar propício para ele exercer a sua maléfica atividade. De fato, ali puderam desenvolver-se livremente variadas formas de erro doutrinário e depravação moral, das quais o apóstolo Paulo teve de tratar no decurso da sua primeira epístola em angústia de coração, com muitas lágrimas. E agora que havia chegado ao final dela, tinha ainda de resolver a grave questão que, irrefletidamente, alguns coríntios haviam levado quanto aos próprios fundamentos da vossa fé. Abre aspas, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. Fecha aspas, 1 Coríntios 15, versículo 12. Pergunta ele. Esses coríntios usavam a mesma linguagem dos saduceus, porque os saduceus dizem que não há ressurreição. Mateus 22, versículo 23, Marcos 12, versículo 18, Lucas 20, versículo 27 e Atos 23, versículo 8. Tratava-se, portanto, de um erro gravíssimo, mal doutrinário, porquanto isto importava negar a ressurreição de Cristo, embora não fosse essa a intenção deles. Convém, pois, salientar a forma como o bem-aventurado servo de Deus procurou dar plena solução a esse triste estado de coisas na igreja, e não esquecer nem por um momento que ele foi inspirado e guiado em tudo pelo Espírito de Deus. Não é evidentemente possível, nesta simples e despretensiosa dissertação, aprofundar o vasto e precioso ensino para as nossas almas que se encontra em todo o capítulo em que ele trata desta grave questão, isto é, em 1 Coríntios 15. Concentremo-nos, pois, a nossa atenção apenas no ponto que temos diante de nós. Antes do mais, notemos que ele não mencionou um único nome. Houve casos em que o fez. Nesses, porém, era absolutamente necessário denunciar os culpados a fim de evitar que eles pudessem causar maiores males. Eram casos perdidos. Aqui, porém, a igreja, não havendo julgado o mal, tinha se comprometido inteiramente com ele. Por isso, não era apenas uma questão de julgar alguns que punham em dúvida ou negavam abertamente a ressurreição dos mortos, mas sim de a Igreja de Deus se julgar a si mesma diante de Deus. 1 Coríntios 11, 31. O mal havia entrado nela e não tinha sido tirado. Portanto, ela era conjuntamente culpada. Ora, esta atitude do apóstolo representava na realidade um tocante e admirável rasgo de graça peculiar. Por um lado, evitava o perigo que os crentes corriam de concentrar a sua atenção naqueles que individualmente perfilhavam o erro, com as tristes consequências que, em casos que tais é impossível evitar: zelo carnal, autojustificação, ocupação com o mal.
Por outro lado, obrigava implicitamente a Assembleia a reconhecer o seu pecado e submeter-se inteiramente ao ensino do Espírito de Deus por intermédio do seu ministério. Vemos assim, em toda a sua maneira de proceder, aquela sabedoria pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia, que vem do alto. Tiago 3, versículo 17. A graça de Deus estava com ele, versículo 10. Por isso ele atuava em todas as coisas com graça admirável. Feliz e bem-aventurados, servo de Deus. Seja ser objeto da graça infinita de Deus e não mostrar graça é proceder como o servo malvado procedeu com o seu conservo. Servo malvado, disse-lhe o seu senhor, não devias tu ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Mateus 18, 32 e 33. É receber a graça de Deus em vão, ou melhor, permanecer no pecado, na esperança vã de que a graça abunde. É que terrível insensatez! Agir abertamente contra os pensamentos divinos, porque Deus está agora a atuar em graça com o mundo. Pelo contrário, o verdadeiro crente sabe aproveitar todos os acontecimentos e circunstâncias da sua vida para mostrar graça a todos, crentes e incrédulos. Em Filipos, Paulo aproveitou sabiamente as tristes e angustiosas circunstâncias em que se encontrava para mostrar graça ao carcereiro e dar testemunho aos prisioneiros. Por dever de profissão, aquele não teria sido muito amável quando lhe havia segurado os pés no tronco e, contudo, quando, prostrado por um profundo desespero, se dispunha a cometer o suicídio. Era ele quem soltava o grito oportuno de advertência. A vida do carcereiro foi salva e a sua alma imortal também, porque Deus aprovou e acompanhou com o seu eficaz e benigno poder a admirável conduta do seu consagrado e fiel servo. Em Cesareia, perante um tribunal, manifestava aberta e sinceramente o desejo de seu coração que o rei Agripa e todos os que o escutavam, e não eram poucos, se tornassem tais qual ele era, exceto as cadeias que o acorrentavam. Quando falava dos seus muitos sofrimentos em 2 Coríntios capítulo 11, não pronuncia uma única palavra em condenação dos seus atormentadores. E na longa lista de testemunhas que nos dá em Hebreus 11, relata as terríveis torturas e o martírio de alguns, mas omite escrupulosamente o mais leve juízo condenatório dos seus algozes. Deus dá mais graça, não apenas segundo as necessidades de graça, mas, ouso dizer, também na proporção em que a graça é utilizada. Abre aspas, se não há ressurreição dos mortos, fecha aspas, diz ele, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Versículos 13 e 14. Que terrível conclusão! Que importava a mera profissão religiosa? Poderia servir, quando muito, para os distinguir em certo sentido dos infiéis, mas era absolutamente vã. Não tinham parte na vida de ressurreição de Cristo. Ainda permaneciam nos seus pecados. Esperavam em Cristo só nesta vida e não tinham o conhecimento de Deus. Que desesperada situação para quem professava crer em Cristo. Ouvindo isto, os coríntios podiam ver deslizar debaixo dos pés o terreno movediço que imprudentemente haviam pisado e arrepiar o caminho. Mas o apóstolo amava suficientemente todos os santos para deixar esse assunto, por assim dizer, em suspenso. Sem dúvida, causava-lhe muita pena ter de lhes pregar outra vez o Evangelho, porque isso era humilhante para eles.
mas não podia deixar de o fazer. Fê-lo, porém, com o verdadeiro amor e santo zelo espiritual, no pleno desempenho do seu elevado cargo e fiel cumprimento do seu ministério. Como sempre também aqui, Paulo não foi achado lutando contra a carne e o sangue. A lição para nós é óbvia. Somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 15, versículo 11 e Efésios 2, versículo 8. O qual, pela graça de Deus, provou a morte por nós. Hebreus 2, 9. Procuremos, pois, seguir o seu exemplo, pois ele mostrou sempre graça a todos, aos seus amigos e inimigos, aos discípulos e àqueles que o desprezavam.